Fala pessoal, muito boa tarde a todas e todos. Estou aqui com mais um candidato de São Paulo ao Senado, é o Antônio Neto do PDT. Tudo bem, Antônio Neto? Boa tarde. Tudo bem, é um prazer estar aqui. 247 para mim é uma honra muito grande. Eu que agradeço. O senhor tem uma longa trajetória aí na luta pelos direitos trabalhistas, né, do lado de sindicatos, sempre do lado dos trabalhadores, de movimentos sociais. Então, minha primeira pergunta vai sobre suas impressões com o governo Temer em relação aos trabalhadores. Como é que você tem visto, vindo também de um partido que tem toda uma trajetória trabalhista, né, nasceu disso, como é que o senhor tem visto esse cenário? Com muito pesar, né? Talvez a palavra seja pouco perto do que eu gostaria de dizer, porque é péssimo o governo para os trabalhadores, para o povo em geral. É só olhar as tentativas e as reformas efetivadas. Né? A tentativa da reforma da Previdência na maneira com que eles quiseram fazer a reforma da Previdência, ou seja, sempre o ônus para o mais pobre, para a classe operária mais sofrida, ou seja, dando aí 49 anos para se aposentar, uma fase de transição muito grande, querendo fazer a igualdade entre homens e mulheres no mesmo tempo de contribuição, uma coisa absurda. Idade mínima de aposentadoria, que é uma luta sempre nossa nesse processo contrário a isso. Nós sabemos a necessidade da diferenciação entre mulheres e homens. É bom lembrar, inclusive, que o Fernando Henrique, quando fez a reforma através da Emenda 20, lá em 98, já nos deu um golpe ferido quase de morte, quando acabou com o tempo de serviço e introduziu o chamado tempo de contribuição. Porque uma coisa é quando você começa a trabalhar desde cedo, acumulava o tempo que você trabalhou. Agora não, você precisa comprovar a efetiva contribuição ao longo dos anos. E como a classe operária, com essas crises produzidas por eles mesmos, fica bom tempo desempregado, você vê que aumenta ainda mais a dificuldade para se aposentar. E botando um limite grande de idade, 65, muitos não terão tempo para usufruir da sua própria aposentadoria. E dificulta a aposentadoria de quem está no mercado informal, né? Então, esse já não contribui. Então, um esforço seria até tentar incluí-los de maneira que eles possam pagar uma taxa de previdência para se preparar para o futuro, essas coisas todas. Mas não é só isso, a previdência foi um deles. A reforma trabalhista foi um crime inenarrável, cheio de inconstitucionalidades, cheio de inconvencionalidades. É só lembrar que agora, este ano, a OIT colocou o Brasil na lista suja, ou seja, de país que não estava cumprindo os acordos dos quais o Brasil é signatário com a OIT. E, além de botar a mulher grávida que pode trabalhar em ambiente insalubre, acabar com a justiça gratuita no Brasil para o pobre. Ou seja, foi uma reforma ultraliberal e profundamente nós combatemos dioturnamente até a aprovação, e o Senado prevaricou, não quis nem fazer o papel dele, que é a revisão das coisas. Mas isso ainda também foi pouco. Você tem também o teto dos gastos. Essa emenda constitucional 95 que congelou os gastos, especialmente os gastos sociais, porque os financeiros para banco, essas coisas estão liberados, eles continuam pagando. Mas saúde, educação, né, ciência e tecnologia, os gastos sociais, veja o exemplo de ontem, o que ocorreu com o Museu Nacional. É só olhar que não há recurso, não há investimento para lá. Assim lá como ele teme, fazendo toda essa imbecilidade com o Brasil, a desnacionalização, a entrega do pré-sal, a venda da Embraer, ou seja, é um governo de entreguistas. Né? E o que é pior, né? A gente ouvia dizer que tem gente que vende a mãe, mas não entrega, e esses caras estão vendendo o Brasil e a mãe estão entregando. Essa da Boeing é terrível, porque vai acabar com uma excelência de tecnologia, no caso da Embraer. Isso é mais uns crimes que eles estão fazendo. Lá no federal é isso. Quando você vê aqui no governo do estado, o governo do PSDB, vai ver o que o Museu do Ipiranga está fechado desde 2013 e também numa reforma. Daqui a pouco pega fogo também. Ou seja, nós estamos num momento de mudanças e precisamos fazer essa mudança. E aí, falando de trabalhadores aqui em São Paulo também, os governos têm reagido com muita força, né, contra qualquer manifestação do servidor. Tiveram os servidores municipais aqui que foram protestar contra a privatização da Previdência também, uma grande mobilização, né, que o governo municipal foi para cima, né, dos servidores. Mas a gente já fala mais do Estado. O senhor estava falando do Senado não ter feito o papel dele de revisor. O senhor acha que
o Senado tem falhado há muito tempo, né, nesse papel de revisor. Como é que o senhor enxerga hoje a casa que o senhor está disputando uma... Não só falhado, como se omitido. A falha, eu citei o exemplo claro da reforma trabalhista, em que eles encontraram erros, essas inconstitucionalidades, inconvencionalidades, eles encontraram, listaram os erros, mas fizeram um acordão e devolveram ao presidente como sugestão para que ele ou vetasse ou emitisse uma medida provisória corrigindo aquele erro. Mas não é só aí, ele também teve na questão da terceirização. Quando foi aprovado na Câmara o 4330, que tinha uma série de regras que garantia, inclusive, a solidariedade das empresas quando terceirizava alguma coisa, sentaram em cima desse projeto e não teve nada. E o governo vai espertamente e recupera um projeto anterior que escandaliza a terceirização. E o que o Supremo Tribunal fez agora, de abrir de vez, mas já estava aberto por essa lei, eles consolidaram isso. Porque tanto na saúde como na educação, as ONGs e ONCIPs já podiam terceirizar, o Estado podia terceirizar. Agora, com essa decisão do Supremo, é um crime inenarrável que eu não preciso ter mais Secretaria de Educação. Então o governo fala assim, olha, eu vou acabar com a Secretaria de Educação, demite todo mundo aí, e eu vou economizar até a Secretaria e contratar uma empresa, uma escola, né, uma dessas qualquer, e aí a educação do município, do Estado, vai ficar na mão dessas pessoas. Então, quando a gente olha sobre esse aspecto e vê aquilo que é lucro, quando eu ponho lucro na frente, seja na educação, na saúde e na segurança, automaticamente vira o caos que nós estamos vendo. E é por isso que o papel do Senado é de impedir que isso ocorra. E ele não tem cumprido esse papel. Quando o STF foi julgar essa questão da terceirização, semana passada, né, levantou-se um debate sobre o Supremo estar fazendo algo, né, legislando ou debatendo algo que deveria ser do Congresso. O senhor concorda? Concordo. Aí a brincadeira que o Ciro, nosso candidato a presidente, tem falado. Tem que botar as caixinhas. Voltem para suas caixinhas. O executivo executa, o legislativo fiscaliza e gera as leis, né, legisla, e o judiciário julga. Agora não, eles querem fazer tudo. Veja, o exemplo claro não é só isso. Essa da terceirização é uma das muitas. Veja na questão eleitoral, veja na questão do aborto também, que é um assunto complexo, que estão debatendo lá dentro. Ou seja, por omissão do Congresso Nacional, né? Essa omissão, tanto da Câmara como do Senado, em especial do Senado, porque o Senado é uma casa chamada Câmara Alta do Congresso. Essas omissões são terríveis. Mas está claro, quando você vê que os dois senadores hoje existentes, representantes de São Paulo, se omitiram de disputar as eleições, né? Provavelmente porque sabem que não conseguem responder à população de São Paulo o papel que tiveram durante todo o período lá dentro. E além disso, os 3 senadores votaram a favor da reforma trabalhista, né? Com certeza. E veja, quando você lembra que os 3 que hoje estão lá, e 2 nem vão disputar as eleições, mas vários talvez seja bom, né? Isso é ótimo, mas vários candidatos ao Senado se apresentam de maneira, nos seus programas eleitorais, com pirotecnia, se colocando como grandes estadistas, fui isto, fui aquilo, eu venci isto, eu venci aquilo, mas todos, ou eles votaram como deputados contra os direitos dos trabalhadores, ou o seu partido, que às vezes possam não ser candidatos, não eram deputados, ou o seu partido votou. E, na verdade, nós sabemos que esse governo que está aí, ele, na verdade, é um governo que é um consórcio de corruptos, né? Você vai pegar lá o PSDB, o PMDB, o DEM, o PR, são todos que estão envolvidos com muita lama na Lava Jato e muitas outras, eu diria, coisas que desabonam o Congresso, que fazem com que a população fique um pouco desanimada com a política. Deixa eu avisar nossos espectadores que esse programa é gravado, então por isso que eu não estou lendo comentários aqui. A gente está aqui fazendo um Palanque 247, onde a gente entrevista candidatos de vários partidos progressistas a diversos cargos nessas eleições. E também não só de São Paulo, né, mas de vários estados brasileiros. Eu estou aqui com o Antônio Neto, que é candidato do PDT ao Senado. Eu queria te perguntar se você enxerga hoje algum representante no Senado que
está do lado dos trabalhadores, que é representante dos trabalhadores. Eu lembro que o Vicentinho veio aqui, deputado do PT, aqui de São Paulo, e ele falou, só eu e mais um deputado, dá para se dizer que na prática a gente é representante dos trabalhadores, porque na Câmara eu não vejo mais isso. O senhor enxerga alguém como representante dos trabalhadores na formação do Senado hoje? Tem um, que é o companheiro Paulo Paim, que é oriundo do movimento sindical, foi dirigente sindical metalúrgico, depois virou deputado, depois virou senador e concorre também agora no Rio Grande do Sul para retornar na casa. Fora disso, não tem. Lá, inclusive, é uma coisa interessante, é uma grande oligarquia, você vai ver, são ex-governadores, são ex-prefeitos ou deputados federais que fazem os grandes acordões para virarem, na sequência dos espaços políticos, ocupar esse espaço. E eu acho que chegou a hora de mudar. Aquilo tem que ter mais representantes trabalhadores, até para poder enquadrá-los. Fazer vê-los, essa visão escravocrata que eles têm, a gente precisa botar na cara deles, para eles saberem que não é o Brasil que eles estão imaginando, com esse liberalismo exacerbado, com essa entrega exacerbada, eles precisam tomar vergonha na cara. Embora você não tenha senadores oriundos da classe operária, trabalhadores como o Paim, você tem também outros como o Requião, que é um grande senador, também bastante nacionalista, bastante com teses e colocações bastante pertinentes. A gente tem uma formação na sociedade que representa justamente isso que o senhor está falando, né? A grande maioria é de trabalhadores e a gente tem alguns fazendeiros latifundiários, né, que detém a maior parte da riqueza. E o Senado tem uma representação ao contrário, não só o Senado, né? O Congresso Nacional tem uma representatividade que é o oposto disso. Tem uma grande maioria representando esses poucos e uma minoria representando a maioria da sociedade, né? Que são as mulheres, os negros, os trabalhadores. Como é que a gente muda isso, Neto? Duas maneiras. É bom lembrar aquela história das bancadas que temos lá. Isso é uma coisa horrorosa. A bancada da bala, a bancada do boi, a bancada da Bíblia. Não tem bancada de trabalhadores, não tem defensores do povo brasileiro. Como é que mudamos isso? Mudamos olhando para os olhos dos nossos trabalhadores, povo em geral, mulheres, negros, olhando para os olhos e dizendo o seguinte: vejam a importância do seu voto. Não há outra saída para nós no Brasil se não for através da política. Em que pese a elite queira que nós pensemos que política é uma coisa suja, que a política é coisa de corruptos. Pelo contrário, é isso que eles querem, que nós nos afastemos. E não dizem sequer, Gisele, veja você que coisa absurda. Eu não sei se você sabe, quando você não vai votar, por exemplo, você paga uma multa por não votar. Uma multa irrisória. R$3,50. Na última eleição, foram 90 milhões de reais que foi recebido por essas multas. Nossa, tudo isso? Tudo isso. Sabe para onde foi esse dinheiro? Não. Vai para o fundo partidário. Vai para aqueles partidos da elite que têm representação, porque a classe operária, o povo, os trabalhadores, eles não vão votar ou votam branco e nulo, mas a elite, ela não deixa de votar. Então o recado é, se você deixa de votar e paga uma multa, você está beneficiando os partidos... da elite, que são os que têm mais representação, que tem mais dinheiro. É só olhar, se você pegar a lista de dinheiro dos partidos, você vai ver que os partidos mais conservadores que tiveram mais recursos. É um absurdo isso, né? Os partidos menores, os partidos mais compromissados, mais progressistas, estão com dificuldades econômicas até para suas candidaturas. Mas dizer a esses trabalhadores que, na verdade, tem que saber a importância dele votar. E o que é o voto? O voto é uma procuração. Ao olhar, na hora que você for votar, ao botar lá 1, 2, 3, que é o meu número, por exemplo, você está votando, você está me dando uma procuração para que eu represente os interesses os interesses dos trabalhadores no Congresso Nacional. É assim quando você vota num deputado federal, no deputado estadual, no governador, no presidente. É uma procuração para que nós possamos representá-lo dentro da realidade do Congresso Nacional e ajudar as transformações que o Congresso Nacional precisa e deve fazê-la. Agora, o eleitor, ele também tem ele não dá muita atenção para os votos do Congresso, né? Ele olha muito para a eleição presidencial ou de governador, né? As majoritárias, mas tirando o Senado aí nesse caso. E muitas vezes, eu em contato com muitas pessoas, eu vejo que elas não fazem nem ideia em quem votar para o Congresso Nacional. Como é que tem sido o seu discurso nas ruas durante a campanha
para conscientizar o eleitor que o voto do Congresso é tão importante quanto o de presidente da República? Nós temos dito o seguinte, Zé, olhando para eles o seguinte: olha, companheiro, não adianta eleger um presidente progressista e dar a ele um Congresso totalmente retrógrado. Ou seja, você vai ser uma dicotomia, ele não vai conseguir aprovar os projetos necessários, as mudanças que deveriam ser feitas. Então, temos que ter também para auxiliar o nosso eleitor, que ele, quando votar no presidente, ele tem que votar em candidatos que estejam compromissados com as mudanças para que ele possa efetivamente ajudar o presidente a fazer as mudanças. Porque senão vai ser o que acontece hoje. Veja, o presidente hoje está refém do Congresso Nacional, porque ele precisa, se ele abusar, eles tiram ele de lá. Não vão tirar agora porque faltam 4, 5 meses para acabar o mandato. Mas você viu, tiveram 2 votações em que ele, por um pouco mais do mínimo necessário, não foi destituído do seu cargo. Então, agora, precisa ter bancadas comprometidas com as reformas, comprometidas com as coisas que precisam ser feitas no Brasil. Vamos dar 2 exemplos para você. Precisa retomar as obras que estão paradas. São mais de 7.000 obras paradas no Brasil. Então precisa de dinheiro do Fundo de Garantia, do FAT e de leis que possam ajudar o presidente que queira retomar isso a retomar de maneira concreta com recursos para isso. Precisa, primeiro, uma coisa que Ciro Gomes tem falado diuturnamente: minha primeira tarefa é quebrar essa história do congelamento do teto do gasto. É isso? Está congelado por 20 anos. Precisa quebrar essas amarras, porque senão não sobra dinheiro para retomar a obra, não sobra dinheiro para educação, ciência e tecnologia. Aí ele vai fazer uma coisa do SPC. Ele está falando, né, do SPC. Vou tirar 63 milhões de pessoas do SPC para pegar uma das molas propulsoras da economia, que é o consumo. A partir daí, precisam de leis que nos ajudem a que ele possa fazer isso. Não é só um decreto ou só uma burocracia da Fazenda que ele vai conseguir fazer isso. Precisaria ter votação. E aí você vai para todas as outras coisas. Nós precisamos gerar empregos, nós precisamos precisamos acabar, por exemplo, com esse sistema de educação que foi aprovado nesse governo Temer. Imagina, ele fez uma reforma de educação por medida provisória. Sem debate com Sem debate com a sociedade, comprometendo tudo. Ou seja, não tem nada que preste feito por esse governo nos últimos 2 anos. Nós temos que mudar para que possamos implementar um novo Brasil. Por isso que temos modestamente ofertado ao país um projeto nacional de desenvolvimento, ou seja, retomando as questões que precisamos ter. Agora, a gente estava falando aqui de reforma trabalhista, né, de terceirização irrestrita e de reforma da Previdência que o Temer não conseguiu aprovar, mas queria muito, né, e que ia prejudicar também os trabalhadores. E aí mais para frente, né, o próximo governo, dá para reverter isso? Dá para a gente revogar essas propostas do Temer que foram aprovadas e que já se mostrou que piorou a situação econômica do Brasil? Eu acho que hoje já está claro para a população, para o povo em geral, para os trabalhadores, que essas reformas são realmente voltadas para a elite, não para os trabalhadores. Então, eu acho que é possível revogá-las. O presidente Ciro tem colocado como uma das suas propostas revogá-la e fazer uma reforma trabalhista com a ótica do trabalho. Melhorar o que tem que ser melhorado. Por exemplo, nós temos jornada de 44 horas. A última vez que reduziu-se jornada no Brasil foi há 30 anos atrás, na Constituinte de 88. Porque de 43 a 88, a jornada era de 48 horas. De 88 mudou-se para 44 e a partir dali, até agora, 30 anos depois, não se mexeu em jornada de trabalho. Mas as empresas, e é só olhar, a produtividade delas cresceu exponencialmente com robótica, com informática, com todas essas modernidades. E essa produtividade, quem se apropriou dela foram os donos do capital, foram as empresas, os bancos, e não o trabalhador. Então, reduzir a jornada, além de gerar mais empregos, você também faz com que os trabalhadores comecem a participar do processo da produtividade. E vendo que poderá cada vez mais aumentar a produtividade na medida que você pode se qualificar, ter espaço para descanso com a família, ou seja, o lazer, essas coisas são muito importantes para a vida do trabalhador. Então, é justamente isso que o senhor está falando, de os donos do capital se apropriarem das reformas, né, que foi o que aconteceu na reforma trabalhista, por exemplo. Esses acordos são muito difíceis, né, no Congresso, porque
a maioria dos parlamentares são financiados por esses empresários, e aí eles atendem a esses interesses. Como é que se senta numa mesa, sendo o senhor parte da minoria que vai defender os trabalhadores, com alguns parlamentares ali, e a maioria defendendo o grande capital e sendo financiado por eles também? É isso. Você tenha claro que você está falando uma coisa verdadeira. Você pega o Rogério Marinho, foi relator e que criou esse problema na reforma trabalhista. Ele está sendo financiado pelos empresários. Já recebeu mais de 400 milhões de reais para ajudar a sua campanha. E nós, trabalhadores, né, não temos essa oportunidade. Pois bem, como é que nós vamos fazer isso? O presidente Ciro tem como tarefa, ele diz o seguinte, ele é eleito, os primeiros 6 meses, normalmente, é quase que um poder imperial. Isso historicamente em todas as campanhas, em todas as posses de presidente. Vou dar um exemplo para ficar transparente para você. O Collor confiscou a poupança e até o STF, o Supremo Tribunal Federal, aprovou o confisco da poupança, que é coisa que desestruturou todo mundo. Ou seja, é possível nos primeiros 6 meses você propor algumas reformas e que, embasado pelo voto popular, sendo guindada a presidência da República com uma maioria bastante ampla, com votação bastante substanciosa, você fazer as reformas. Em não conseguindo, a proposta nossa é de consultar o povo, através ou de plebiscito, ou através de referendo. E aí você vai depender de como caminhemos as propostas que tenhamos. A gente tem hoje mais de 3 milhões de desempregados, né? E como é que é a proposta tanto do governador, candidato a governador do PDT aqui em São Paulo, Marcelo Cândido, quanto do Ciro Gomes para reduzir esse número de desempregados? E o seu trabalho nessa parceria aí? A ideia, inclusive, do primeiro ano gerar 2 milhões de empregos. E vai gerar em escala tanto para a área federal, nos demais estados, como também refletir em São Paulo. Por exemplo, estão paradas todas as obras. O Brasil parou. Houve um processo aí de corrupção com as empresas e de maneira leviana, puniu-se as empresas ao invés de prender os corruptos, como se faz em qualquer país do mundo. Quando tem um problema de corrupção, não perde o CNPJ, vai em cima do CPF, prende os caras e põe na cadeia e a empresa continua com seu expertise, aquelas coisas todas, porque as empresas têm um papel social também, né? Ao gerar empregos, gerar salário, essas coisas todas. Ao retomar o desenvolvimento, esses 2 milhões de empregos, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, tem muita obra da Minha Casa Minha Vida parada. E temos dinheiro no Fundo de Garantia próprio para isso. Outro projeto, de interesse, inclusive, socioambiental, que é saneamento básico. Segundo o presidente Ciro, é só umas mudanças burocráticas na legislação que você pode liberar dinheiro para os municípios, para os estados, para fazerem saneamento básico, que é uma coisa que vai gerar duas vantagens. A primeira, gera emprego imediatamente, porque a mão de obra não serão mão de obras de alta tecnologia ou de mão de obra qualificada, principalmente da construção civil. E segundo, vai resolver outro problema, que é o problema da poluição que nós temos nos nossos rios, essas coisas todas. E sabendo que a hora que a indústria da construção civil, seja na construção de casa, seja de obras de infraestrutura, seja de outras coisas que possam ser feitas na construção civil, ela, ao gerar muito emprego, ao mesmo tempo ela também arrasta a economia. Porque na medida que ela precisa dos insumos para fazer aquelas coisas todas, as outras áreas da economia começam a ser recapacitadas para a produção dessas coisas todas. Veja, nós estávamos com o estaleiro produzindo navios cargueiros de petróleo ou mesmo as nossas plataformas, tudo isso foi parado. Se nós não retomarmos isso, nós não vamos ter condição efetivamente de participar do progresso do Brasil e tirar desse momento as coisas que precisamos. O Ciro fala bastante da retomada da indústria, né? E falando nele, o senhor tem feito campanha junto com ele aqui em São Paulo? Toda vez que o presidente vem a São Paulo, nós caminhamos juntos, ou fazemos parte de coisas juntas, né? Todos os eventos do Ciro em São Paulo, tanto Marcelo Cândido como eu,
outros deputados federais e estaduais que podem compor a nossa chapa, estamos presentes junto com ele para poder não só levar a mensagem, como também nos apresentar cada vez mais para o nosso eleitorado em São Paulo. Então a imagem está sendo bastante associada ao candidato a presidente, né? Como é que as pessoas têm recebido essa candidatura do Ciro e a de vocês junto, do governo do estado, do Senado? Muito bom. Especialmente eu posso dizer, eu tenho me apresentado como senador do Ciro em São Paulo. Para ajudá-lo a fazer as transformações, as reformas e as implementações necessárias. Dou exemplo da reforma tributária fiscal que nós precisamos fazer. Rico não paga imposto nesse Brasil. Então, como é que você muda isso mudando essa pirâmide que hoje ela é totalmente regressiva, em que o mais pobre paga mais imposto e o mais rico paga menos imposto, né? Fazendo uma reforma tributária de tal maneira a inverter essa pirâmide. A partir daí, precisa de um senador, precisa de deputados federais. E no governo do estado é a mesma coisa. Não adianta você ter um governo do estado hostil ao governo federal e vice-versa. Você eleger Marcelo Cândido e não eleger Ciro Gomes, que você teria um governo hostil nessa mesma linha. É óbvio que nós vamos ter cada vez mais, junto com o presidente Ciro, nas andanças em São Paulo, a maior ligação entre nós, para que o povo saiba, esses são os candidatos de Ciro Gomes, para que nós possamos ajudá-lo a fazer as mudanças necessárias. O PDT aqui em São Paulo chegou a anunciar apoio ao Márcio França, né, o atual governador, mas depois foi rompida essa aliança porque o PSB fez um acordo com o PT e disse que não ia apoiar nenhum candidato a presidente, né? E vocês precisavam de um palanque para o Ciro, né? Como que nasceram essas candidaturas aqui do governo do estado e a do senhor também? Porque o PDT reivindicava uma vaga no Senado nessa coligação do PSB, o que não aconteceu, né? Essa candidatura ao governo do estado nasceu com o principal objetivo de dar um palanque para o Ciro aqui em São Paulo? Em princípio, a gente pode até imaginar que seja isso. Porque nós vimos trabalhando, porque o nosso objetivo principal aqui em São Paulo, especialmente, era a coligação nacional, em que o PSB e o PDT pudessem estar fechados, alinhados. Você veja que tristeza, pela primeira vez na história do Brasil, um partido do tamanho do PSB não tem candidato e não apoia ninguém, faz uma questão de uma geleia que ninguém consegue entender como é que isso fica. E aí refletiu-se em São Paulo, porque inclusive o governador de São Paulo tem um acordo com o ex-governador que ele sucedeu, e aí gerou muito problema. E aí você vai, primeiro momento, pode parecer que é dar palanque ao Ciro Gomes de São Paulo. É óbvio. Ao você tendo uma candidatura própria, uma chapa pura, você automaticamente dá o palanque necessário. Mas quando você começa a olhar os candidatos e começa a olhar as propostas que nós temos enquanto os candidatos, tanto do governo como o Senado e a presidência, você automaticamente vira player. E ao virar player, há uma novidade no cenário paulista, uma proposta de um candidato ao governo do estado, que é o Marcelo Cândido, que tem conteúdo, tem forma. Foi prefeito de uma cidade importante, foi presidente do que chama o consórcio de cidades do Alto Tietê, ou seja, é um homem experiente. E com isso você vem com propostas, e quando analisam os candidatos, você tem os candidatos que são ligados ao Temer, que são ligados ao PSDB, ou que estão ligados por aqui e por acolá, e você, de repente, tenha a oportunidade de ter algo diferente, com propostas bastante consolidadas e com comprometimento ligado à causa trabalhista, à causa pedetista, que faz com que nós possamos nos apresentar e também ser uma grande alternativa para São Paulo. O França também representa essa continuidade aí do Alckmin, né? Como o senhor via essa aliança do PDT com o França que não aconteceu? Nós estávamos olhando na conjuntura nacional. Se fosse necessário, por força do Ciro Gomes, fechar com o PSB nacionalmente, nós iríamos aqui em São Paulo acompanhar a coligação nacional dentro do PSB. Não foi possível. Aliás, não foi possível não por culpa do PDT, foi por culpa de outra, inclusive fora do próprio PSB. O que vimos lá em Pernambuco foi uma coisa absurda com relação a Marília Reis, que já tinha uma candidatura ao governo consolidada e que foi obrigado a interrompê-la, como vimos em Minas Gerais, Márcio Lacerda também com a sua candidatura consolidada, também uma intervenção brusca. Os dois partidos fizeram intervenções pesadas. Mas o Lacerda deixou o partido, né? Tanto que depois ele até deixou o partido. Quer dizer, fica uma coisa, tal foi a violência com que ele se sentiu atingido. Então agora nós estamos fazendo
a campanha de tal maneira que esta ligação nos coloca numa melhor posição. A gente tem brincado em várias reuniões antes só do que mal acompanhado, porque a coligação também que estávamos entrando era como aquela que Brizola disse uma vez do próprio Lula: a gente tampa o nariz e engole essa barbuda. Aqui a gente tampava o nariz e engoliríamos Márcio França. Eu acho que o Márcio França perdeu a oportunidade de ser reeleito governador de São Paulo, ao abrir mão de Ciro Gomes e do PDT em São Paulo. Você falou de estar antes só do que mal acompanhado, inclusive a chapa é PDT e PDT, né? É PDT e PDT. A vice também é PDT, né? Ela é completa PDT, vai de ponta a ponta. Vem também o 12 vem lá do presidente, movimento sindical, então a vice-governadora Gleice Sodré, ela é também dirigente sindical. Sim. O Marcelo Cândido é o governador. Aí temos Senado, uma vaga única, nós não temos dois candidatos. Deputados federais e estaduais também sem coligações nas proporcionais, ou seja, disputando de ponta a ponta, 12 de ponta a ponta. Certo. E o senhor já meio que admitiu aí que o Márcio França não deve ser reeleito, né? Que ele teria perdido a oportunidade de ser reeleito governador. O Marcelo Cândido está com 1% nas pesquisas. E se tiver um segundo turno entre os dois líderes da pesquisa, né? Que é Scaff e Dória, que a gente tampa menos o nariz aí? O que o PDT pode fazer? Fica quieto. Não dá para tampar o nariz. Fica no canto. Mas nós vamos ter que nos reunir. Eu não acho que São Paulo cometerá esse tipo de erro. Eu não acho. Verdade. O senhor está otimista? Não, eu sou otimista, porque o pessimista é, antes de tudo, um chato. Né, para não dizer que é preguiçoso, porque dizer, não vamos fazer porque não vai dar certo. Vou tentar ser mais otimista, então. Temos que ser. Porque, normalmente, você sempre sai um candidato ligado à direita e um candidato ligado aos progressistas. Então, nós achamos que podemos ser esse candidato progressista para ser a disputa do segundo turno em São Paulo. E a história de pesquisa é assim, quem você votaria agora? Né? Bom, agora, quais são os nomes que eu tenho aí? Bom, agora, à medida que a coisa avança, as propostas vão aparecendo, as discussões vão sendo feitas e o povo pensa e olha. Eu tenho brincado às vezes que eu olho para os companheiros e digo assim, o que é que você vai comer hoje à noite em sua casa de jantar? Eu estou falando de uma coisa pessoal, do seu dia, e você não sabe o que você vai jantar hoje à noite. Imagine a eleição dia 7 de outubro para definir quem é o governador. Temos muito chão pela frente. E só nos dá a oportunidade de mostrar as nossas teses, as nossas propostas. Há pouco tempo atrás diziam que o Ciro não tinha chance alguma. O Ciro hoje, já em pesquisa, já está em segundo lugar. E nós achamos que ele deverá até passar para primeiro lugar, porque até quem está em primeiro lugar é um candidato que para nós não reúne nenhuma condição sequer para disputar o segundo turno. O Ciro ainda está atrás da Marina, né? E o senhor está falando segundo tirando o Lula. No BTG tirando Pascoal o PT dessa como um todo. semana, no BTG Pascoal de ontem, ele está em segundo lugar na frente da Marina. E aí o senhor não estaria considerando nem o Haddad? Não, nós estamos olhando o nosso candidato. Não, eu digo nesse cenário que o senhor está não vai. Lá também, tanto lá como aqui, não vão dois candidatos de esquerda ou dois candidatos de direita, ou dois candidatos progressistas ou dois candidatos retrógrados. Não vão. É um para lá e um para cá. E o senhor acha que vai o Alckmin ou o Bolsonaro? Eu acho que vai o Alckmin. Você acha que vai o Alckmin? Você acha que o Alckmin cresce ainda para alcançar o Bolsonaro e disputar a segunda vaga? Eu acho. E o senhor acha que o Lula não transfere votos para o Haddad? O suficiente para ir para o segundo turno? Eu acho difícil. O exemplo de 4 anos atrás, de 8 anos atrás, já fez uma transferência muito grande de votos, muito embora estivesse sempre ao lado, na televisão e falando. Agora vai ser mais difícil. E são raros os casos de transferência de voto. O Lula também é uma figura fantástica que tem no coração do povo, na mente do povo, todo um compromisso que fez com o povo. O seu governo foi um governo que incluiu muito. Você vai lembrar, Getúlio transferiu voto, Brizola transferiu voto e Lula vem agora, afastado de todo o processo, tentar transferir os votos. E vamos ver, eu acho que não transfere na proporção que estão esperando que transfere. Dada a decepção geral do povo para com as coisas da política nos últimos tempos. O Ciro contou um episódio que o PT teria chamado ele para fazer parte dessa chapa tripla, né? Com Lula, Haddad e Manuela, que se formou depois, né? E
E ele disse que se sentiu ofendido, né? Não gostou desse convite porque ele tem uma candidatura própria e não deixaria esse nome. Na verdade, ele esperava um apoio do Lula ao nome dele. Como é que o senhor vê esse episódio? O erro, não sei se o Ciro contou-nos que foi. Então nós temos claro que isso é uma verdade. Estou contando a versão dele. Esse convite veio na última semana. Uhum. E nós já tínhamos feito convenção nacional, tínhamos aprovado o nome do Ciro. No primeiro dia das convenções, dia 20 de julho, nós fizemos a nossa convenção. Uhum. Se esse fosse um convite sério, por isso que ele ficou ofendido, Gisele. Se é uma coisa séria, essas coisas tinham que ter sido conversadas antes do início das convenções. Você acha que não foi legítimo, então? Não. Eu acho que foi jogo de cena, ou foi uma maneira até de desprestigiá-lo. Por isso que ele se sentiu ofendido. Entendi. Como é que o senhor vê o cenário entre PDT e PT no cenário nacional? E aí, indo além desse episódio, o senhor acha que PDT e PT tinham que estar junto de alguma forma? E se sim, como? Olha, em vários estados o PDT apoia candidatos do PT. Vou dar um exemplo. Mas a presidência. Mas eu estou dizendo que faz parte, como é que você vai conviver com tudo isso? Você pega Camilo no Ceará, é apoiado. Mas são sempre cenários diferentes. O PT está se aliando com o PMDB aí, né? Então, ele está errado. Então, aí nos estados a gente sempre vê umas coisas estranhas. É bem esdrúxulo essas questões, né? Esdrúxulo demais para aquele que disse que tomou um golpe e daqui a pouco se aliando em 15 estados com os que tem de mais carcomido aí, que geraram o tal do golpe que nós sabemos que ocorreu em 2016. Pois bem, eu creio que havia possibilidade de você ter uma candidatura única daquela progressista. É uma pena que muitos achavam que para ter essa candidatura única tem que ser a minha candidatura. Uhum. E nós estávamos nos preparando, o PDT e o Ciro, há mais de 2 anos discutindo um projeto nacional de desenvolvimento, um projeto diferente, corrigindo os erros do governo do PT, que nós temos críticas a algumas coisas do governo do PT. Né? É só você olhar quando você tem Gedel Vieira Lima na Caixa Econômica, quando você tem Eduardo Cunha, presidente da Câmara, uma série de coisas que levaram a alguns erros que atrapalharam bastante o Brasil para ter colocado nessa situação. Agora, se poderíamos ter, eu achava que eu particularmente, agora eu vou falar não partidariamente, mas pessoalmente, eu achava que o PT poderia humildemente ser o vice, o Haddad seria um excelente vice para o Ciro Gomes, uma grande composição nacional, e nós poderíamos nadar de braçada nessas próximas eleições. Uhum. Muito bom. Neto, queria te agradecer muito pela entrevista e pedir para você deixar uma mensagem final aí para os eleitores, se quiser falar seu número. Eu queria agradecer a honra de estar aqui no 247 conversando com vocês, mas acima de tudo dizer ao povo brasileiro, a quem nos assiste, olha, não vamos desanimar, nós temos aí um bom tempo até a eleição, devemos correr atrás do voto, convencer aquelas pessoas que estão dizendo que vão votar nulo, branco, não vão votar, de que temos uma responsabilidade. Se nós não votarmos, nós, povo trabalhador, nós, povo mais sofrido, a elite vota. A nossa omissão é que deixa com que eles efetivamente assumam a condução do Brasil e do Estado. Ou nós participamos, ou depois não vamos ficar chorando 4 anos, porque vai ser muito pior. Então, temos que ter o compromisso e humildemente oferecemos uma candidatura a presidente, um presidente com um projeto nacional de desenvolvimento, ofertamos um candidato ao governo do estado de São Paulo, Marcelo Cândido, também com um belo de um projeto para nós respondermos à necessidade de São Paulo e acabar com esta questão que 24 anos o mesmo grupo político, o mesmo partido político domina São Paulo, precisamos quebrar essa hegemonia. Ao Senado, tenho a honra de ofertar meu nome com muito prazer para poder modificar as coisas que estão lá e do estado de coisas que estão. E deputados estaduais e federais, é bom lembrar, a gente acabou esquecendo que com todas essas corrupções, muitos ex-deputados não foram permitidos serem candidatos. Mas a dinastia vem. Você veja a vergonha, a filha do Eduardo Cunha é candidata a deputada federal. E aí você vai ver filho de não sei quem, filha de não sei quem, neto de... Toda a elite, ela faz o seguinte, é uma dinastia, é de avô para pai, de pai para filho. Desde quando? Nós precisamos renovar isso. Não podemos mais permitir este tipo de abuso da nossa, eu diria, boa vontade ou da nossa história, porque passou da conta. Precisamos renovar a Câmara, o Senado, as Assembleias Legislativas, os governos, mudar de vez. O que está aí já foi, já mostrou para que veio só para roubar e para destruir e entregar o Brasil.
Legal, muito bom. Obrigada, Neto. Boa sorte na campanha. Obrigado. Gente, esse foi um programa gravado, por isso que eu não estou vendo os comentários aqui de vocês. Agradeço todo mundo que assistiu e obrigada, Neto. Eu que agradeço, Zé. Foi um prazer e uma honra. Tchau, tchau, gente. O portal Brasil 247 está iniciando agora uma campanha de assinaturas solidárias. Num momento como esse, de avanço do conservadorismo, do discurso de ódio e de intolerância em toda a mídia, é mais do que importante fortalecer os meios democráticos e que dão voz aos movimentos sociais. Por isso, eu apoio essa campanha do Brasil 247.